Olá, sejam bem-vindos novamente. Estamos no especial coronavírus. Como pagar a crise? Parte 2. Se você por acaso deu play nesse episódio e não ouviu a parte um, eu recomendo que você volte para assistir a parte um antes de você continuar ouvindo essa aqui. Então, vamos continuar com a entrevista com Davi Decache e professor Fabiano Dalto. Bom, o Davi acabou de falar sobre essas operações compromissadas e como elas fazem parte de uma política monetária para buscar a taxa de juros que é determinada pelo governo. Há uma crítica, principalmente do pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, mas a gente vai falar mais sobre a Auditoria Cidadã no final. Mas qual é essa crítica? É que, bom, os bancos estão com sobra de caixas e as operações compromissadas servem, então, para dar juros em cima dessa sobra de caixas dos bancos. Então, há uma crítica muito forte de que o Banco Central estaria atuando para dar lucros aos bancos. Essa crítica faz sentido? Qual é o problema dessa crítica? Bom, a questão aí é a seguinte: a taxa de juros é uma política do governo para afetar várias outras variáveis da economia. Veja, toda política ela tem efeitos distributivos. Então, claro, se ela estiver muito alta, isso vai ter efeitos distributivos, assim como se ela estiver baixa. Mas a questão aí, então, seria a gente discutir a decisão política, que, como o Davi falou, é uma decisão do Banco Central, da sua política monetária. Então, é uma decisão, a gente deveria discutir a decisão política da taxa ser X, ou Y, ou Z, etc. Essa seria a questão fundamental. Por quê? E não exatamente a dívida pública, nesse sentido que é, às vezes, colocado aí, porque a taxa de juros, ela independe do tamanho da dívida pública, ela depende da política e aquilo que se queira atingir com a política de juros. Então, são coisas, digamos, separadas nesse sentido. E como o Davi falou, veja só, os bancos, eles vão trocar todo o excesso de caixa, seja lá qual for o nível da taxa de juros, porque zero juros no caixa é pior do que 1% de juros do título. Então, veja, seria até uma incoerência agora, nós estamos com a taxa de juros mais baixa de, sei lá, décadas no Brasil. E a vida não melhorou para ninguém. Aliás, veja, mas a pandemia, tudo bem, há 3 anos a taxa de juros está caindo e a vida não está melhorando para ninguém, está piorando. Então, por outro lado, a taxa de juros está caindo justamente quando nós estamos tendo, nos últimos anos, crescimento da dívida pública. Então, a primeira confusão que a gente deve eliminar é essa coisa de que existe uma relação inversa, né, direta, né, entre tamanho da dívida e taxa de juros. Isso não existe. Taxa de juros é uma decisão de política monetária, do Banco Central. Então, a gente tem que discutir política. Discutir política. E qual que nós queremos. Isso é uma coisa. A outra coisa, a coisa funciona assim justamente pelo que o Davi estava falando. Veja, não é os bancos com excesso de caixa, eles não forçam o Banco Central a uma taxa A, B, C, D ou Z de juros. Os bancos simplesmente trocam qualquer excesso de caixa por títulos públicos, qualquer que seja a taxa de juros. Eles vão fazer isso. A não ser em situações específicas, como uma delas é a que nós estamos vivendo, né? Porque aí vem talvez uma crítica oposta, mas não sei o quanto a gente pode avançar nisso. Eu, por exemplo, isso não deriva-se de uma necessidade, mas hoje, por exemplo, eu acho que nós estamos com uma taxa de juros exageradamente baixa e perigosa. Por quê? Porque a taxa de juros, como nós temos agora, exageradamente baixas, pode levar, está levando, alguns meses já, a saídas de capital e com esse governo maluco, com redução das nossas reservas, que são um ativo importante na administração macroeconômica do país. Isso pode afetar o câmbio? Está afetando. Uhum. É justamente isso que está afetando o câmbio.
neste momento. Eu acho que isso é perigoso. E não traz a taxa de juros baixa nesse momento não traz nada de positivo, a meu ver. Veja, eu sou contra a taxa de juros baixa? Não sou contra, mas eu acho que a gente tem que ser pragmático nessas coisas. Neste momento, ela não está nos ajudando a sair de nenhum problema. Não está resolvendo nada e pode estar nos criando um problema. E eu acho que logo vai nos criar uns problemas. Se ela continuar nesse patamar, e vai continuar, porque do jeito que eles estão fazendo as coisas, é isso que eles vão querer. Mas, enfim, nenhum problema surge diretamente do fato dos bancos aplicarem seus saldos em títulos do governo. Não vai fazer o governo, não vai impedir o governo de fazer outros gastos. Pelo contrário, veja, o Davi explicou aí. É o fato do governo fazer gastos que permite os bancos comprarem títulos, e não o contrário. Não é que o governo vende títulos para fazer gastos. Então, o que a gente deve discutir no final, se existe uma preocupação que é legítima, e existe, eu acho que é legítima, com distribuição de renda e riqueza, a gente tem que se preocupar com os problemas de distribuição de renda e riqueza que estão, vamos dizer assim, na estrutura da economia brasileira. E isso não se resolve com auditoria da dívida ou coisa do gênero. Você não vai resolver problema nenhum desse, porque, obviamente, qualquer um desses que estão falando de auditoria ou outras coisas, eles dizem assim, se eles são progressistas, né, eles dizem, o governo tem que aumentar os seus investimentos em saúde, em educação, etc. Quando o governo fizer, depois você faz a auditoria, quando o governo voltar a fazer esses investimentos em saúde, educação, e etc, etc, em previdência, seja lá o que for, vai voltar a ter dívida pública. Inevitavelmente. A não ser que você faça superávit nominal, né? E parece que essa é a ideia. Mas aí é uma discussão longa, mas lamento em dizer que é mantermos permanentemente na austeridade e no fracasso. A busca permanente por superávites de qualquer natureza, no caso do governo, é a busca permanente por empobrecimento do setor privado. Veja, quando a gente fala isso não quer dizer que a gente não tenha nenhuma preocupação com distribuição. Pelo contrário, eu tenho todas as preocupações com distribuição. Só que a gente não pode nós não podemos eliminar os nossos instrumentos de política econômica e de política, inclusive, de distributiva, meramente porque quando nós temos um governo, como nós temos governos conservadores, ou liberais, ou de direita, eles promovem a concentração de renda. Não é o instrumento que promoveu a concentração de renda, o instrumento está lá para a gente direcioná-lo da melhor maneira. O que concentra a renda é como a gente vai mobilizar os recursos. Se o governo mobilizar os recursos da forma distributiva, nós vamos ter mais distribuição de renda e riqueza, usando os mesmos instrumentos que estão aí. Podemos usar os mesmos instrumentos que estão aí. Não é esse o problema. Então, aí como o Davi falou, se a gente olha o problema de maneira equivocada, nós damos soluções equivocadas. Soluções equivocadas quer dizer, se a gente tem um objetivo, que é a distribuição de renda, melhoria da qualidade de vida, principalmente dos mais pobres, atar a mão dos governos, no sentido de impedi-los de mobilizarem os recursos da economia para prover esses bens e serviços que vão gerar mais igualdade e prosperidade para os mais pobres, é você impedir que isso seja feito. Então, desse ponto de vista, se a sua política é melhorar a distribuição de renda e melhorar a vida das pessoas, as que mais precisam, propor qualquer coisa em termos de por exemplo, superávit primário ou nominal, etc., é uma tolice. É contraproducente aquilo que você pretende alcançar. Então, só voltando àquela coisa técnica que o Davi estava falando, para finalizar,
neste aspecto é muito simples. O Banco Central decide a taxa de juros, ponto. Decidiu a taxa de juros, qualquer que seja o saldo nas contas dos bancos, vai se transformar em títulos públicos. E isso não vai fazer aumentar ou reduzir a taxa de juros. A taxa de juros vai ser a que o Banco Central decidiu. O que vai acontecer é que vai aumentar ou diminuir o volume de reservas e títulos. Isso vai depender do quê? Vai depender do que os bancos querem. Eles podem querer mais títulos ou menos títulos. Isso é uma decisão dos bancos. O que a gente pode fazer em relação com o efeito distributivo disso? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Uma delas, a gente estava falando antes, você pode tributar mais os bancos, pronto. Você dá com uma mão e tira com a outra. Mas você vai tributar para efeitos de distribuição. Você pode reduzir a taxa de juros. Eu, Davi, com outros colegas, o Caio e o Daniel, nós propusemos outra alternativa. Você pode fazer gastos, esses, Bolsa Família, a renda emergencial e outros gastos, qualquer gasto do governo, criando contas diretamente no Banco Central, de forma que o dinheiro, essa reserva, não vai para os bancos e os bancos não compram títulos. Aí você gasta diretamente, põe dinheiro diretamente na mão, digamos assim, não é na mão exatamente, é numa conta dentro do Banco Central, e remunera o saldo disso aí com a taxa de juros. Quer dizer, veja, isso aumenta também a distribuição, porque no mecanismo que nós temos hoje, toda remuneração de saldos vai para os bancos, não para os seus correntistas. Então, uma pequena parte vai para os correntistas, mas a maior parte vai para os bancos. Então, com esse mecanismo que a gente sugeriu no artigo que está no Le Monde, né, é possível você fazer isso. Mas não é, veja, é possível por uma questão distributiva, de maior racionalidade, maior agilidade, etc. Mas não que isso vai mudar significativamente como o governo já faz as coisas. Não vai mudar como já faz as coisas, que é como o Davi estava explicando. Então, essa discussão, na verdade, que você estava mencionando, ACD, etc., elas são apenas, como é que a gente chama assim? Apenas desvirtuamentos do essencial. Isso não acrescenta absolutamente nada primeiro, que é um erro. Segundo, porque não acrescenta nada para o entendimento de como as coisas funcionam. E terceiro, porque elas não ajudam em nada para resolver realmente os problemas que a gente tem. O Davi estava falando uma coisa que é fundamental o pessoal da auditoria poder aprender isso. Mesmo quando você usar, vamos dizer, os saldos da conta única do Tesouro para fazer os pagamentos do governo, vamos lá, você pega lá o caixinha do Tesouro que está lá no Banco Central e faz os pagamentos. Quando você fizer os pagamentos, em parte, isso vai se transformar em dívida. Os bancos vão querer trocar parte desse recurso que vai entrar como reservas por dívida. Não importa, aspas, da onde veio esse dinheiro, se da conta única, do tributo, não vem dessas coisas, tá? Mas vamos supor que viesse. Independentemente disso, vai se transformar em título de dívida. Não é uma questão moral isso aí. Isso é como a coisa funciona. Então, quanto menos moralismo besta a gente tiver e mais conhecimento, melhor. Porque isso aí serve só para desmoralização, vamos dizer assim, do campo progressista e desvirtuamento daquilo que é o essencial. O essencial não é encontrar um caixinha com ouro dentro para a gente realizar os gastos que a gente queria. O essencial é a gente saber determinar o que a gente quer produzir e usar de recursos da sociedade. Posso sugerir uma pergunta? Vai, fala. Pro Fabiano? Uhum. Eu faço ou você faz? Eu sugiro. Não, tanto faz, pode fazer. Então, Fabiano, eu acho que essa pergunta eu não vi nenhuma resposta e ninguém nem colocou essa pergunta ainda no debate. Na esmagadora maioria
nos artigos que tratam sobre como financiar a crise durante a guerra contra o Covid, enfim, é colocada a seguinte pergunta. O seguinte pressuposto para depois a pergunta aparecer. O governo se financia com tributos ou com emitindo título, pegando dinheiro emprestado, ou com emissão de moeda, que é o financiamento monetário que eles falam. Só que no Brasil, a gente só pode se financiar com tributos ou com endividamento, com emissão de títulos. A emissão de moeda não pode, porque a Constituição proíbe a relação entre Tesouro e Banco Central no mercado primário. E aí, qual é o debate agora? O grande debate do momento. A gente deve permitir ou não essa terceira forma de financiamento público, que seria via emissão de moeda com a revogação do artigo 64. Isso tem tomado um espaço enorme aí na mídia especializada, tem matérias grandes no Estadão, Exame, opiniões divergentes, e eu queria ver como é que você enxerga essa polêmica, se é uma polêmica, na verdade, né, também. Possibilidade de emitir moeda sem emitir título, né? Que então, o pressuposto deles é que o Estado se financia com tributos, vendendo títulos, pegando dinheiro emprestado ou por emissão de moeda. Só que aí eles falam o seguinte, que no Brasil não pode ter emissão de moeda porque a Constituição proíbe. Uhum. E aí eles estão discutindo se a gente deve liberar ou não financiamento por emissão de moeda, que é revogando o artigo 64. E aí você tem vários artigos heterodoxos e de ortodoxos discutindo isso. Entendi. Professor Fabiano, por favor. Então, é basicamente irrelevante. Veja, eu particularmente não gosto da forma 164 porque cria mais ilusões, mas o fato de criar ilusões não quer dizer que vai funcionar diferente do que aquilo que a gente estava dizendo, que o Davi explicou. Você só cria, com a obrigatoriedade, né, do Tesouro emitir títulos para o mercado privado e não diretamente para o Banco Central, que é isso que o artigo 164 faz. Antigamente, o que podia acontecer? O Banco Central poderia, ele, comprar diretamente, vamos dizer assim, títulos de dívida do Tesouro e creditar o Tesouro com a moeda Banco Central. Depois dessa 164, o Banco Central não pode mais comprar os títulos diretamente do Tesouro. Então, o que o Tesouro vai ter que fazer? Como ele não pode ser creditado diretamente pelo Banco Central, ele tem que ser creditado indiretamente pelo Banco Central. Porque, lembre-se, só o Banco Central pode emitir reservas. Os bancos não podem. Então, vamos pegar a situação mais extremada para todo mundo entender. Suponha um banco que não tem reserva nenhuma. Ele precisa ter reserva tomando reservas do Banco Central. Mas o Tesouro, por sua vez, não pode, como da forma direta, né, ele não pode gastar ao mesmo tempo as reservas, porque ele ainda não tem essas reservas, que o Banco Central não pode financiar diretamente o Tesouro. Então, o Tesouro vai ter que vender os títulos para o banco. Nessa situação, fica evidente que o banco não vai poder comprar o título, porque ele não tem reservas para comprar o título. Ele precisa transferir, o banco comercial precisa transferir as reservas para o Tesouro para poder pagar pelos títulos. Então, o que vai acontecer? O Tesouro vai emitir o título para o banco vai vender o título para o Banco Central, para o Banco Central, então, criar as reservas para o banco vai transferir as reservas para o Tesouro, de novo, realizar os gastos. Veja, o resultado final é exatamente o mesmo. O banco recebe lá uma certa quantidade de títulos e fica, né, com uma certa quantidade de títulos e reservas, e o Tesouro gasta do mesmo jeito, criando reservas. Só que, indiretamente, isso teve que passar por uma transação tripartite, né,
com o Banco Central. Essa triangulação causa uma enorme confusão, porque, novamente, as pessoas confundem isso como se o Tesouro estivesse se financiando com a emissão de título. Mas ele não está se financiando com a emissão de título. Ele emite o título, porque ele foi proibido de emitir o título para o Tesouro, para o Banco Central, mas ele emite o título para permitir ao banco ter acesso às reservas do Banco Central, para então o Banco Central, indiretamente, transferir as reservas para o Tesouro. Indiretamente por quê? Porque passa pelo caixa dos bancos. Aí o Banco Central emite indiretamente para o Tesouro as reservas, mas depois feito isso, volta tudo como se era antes, como era na emissão, no financiamento direto. Quer dizer, quando o Tesouro gastar essas reservas, esse dinheiro que ele conseguiu com a venda de título, de novo, os bancos vão estar com reservas cheias, né, como antes. E o que eles vão fazer com o excesso dessas reservas? Vão comprar títulos. Não altera nada. Por quê? Porque a razão, já mais ou menos dada antes, é que essa confusão dos economistas se cristalizou, mas ela é errada. O governo não se financia por emissão, títulos ou tributos. O governo sempre gasta criando dinheiro. O resultado final vai ser uma combinação de reservas nos bancos ou títulos e tributos. Porque toda vez que o governo gasta, nós temos aí uma carga tributária X, 30 e lá quantos %, parte desse gasto, vamos supor algo perto de 30 e poucos %, volta para o Tesouro. Então, cada R$100 que o Tesouro gasta, volta R$35, mais ou menos, por aí, para conta única. Então, vai sobrar lá X reais, que vai ficar como reservas nos bancos. Então, vamos dizer lá, R$65. Está lá como reservas nos bancos. Os bancos vão ficar com essas reservas, podem ficar com 65 ou pode ficar com menos que 65. Isso é uma decisão do banco. Expectativas, juros, sei lá. Aí ele vai pegar, e certamente ele faz isso, ele vai pegar parte desses R$65 que sobrou na sua conta e vai transferir, vai trocar por títulos. Em qualquer circunstância, vai ser exatamente a mesma coisa. Se a gente entender esse mecanismo operacional, Banco Central, Tesouro e bancos, a gente vai ver que não faz a menor diferença o artigo 164. Do ponto de vista operacional. Do ponto de vista, vamos dizer assim, pedagógico, eu preferiria que não existisse. Porque não faz diferença nenhuma, é zero de importância isso. Não tem importância nenhuma. Mas causa nenhuma. muita confusão, né? Causa muita confusão. Mas a confusão também vem da incapacidade de entender que as coisas que a gente estava discutindo antes, né? O que é dinheiro e quem cria dinheiro. Se a gente entende isso, toda essa confusão vai embora. E indo embora, nem existiria esse artigo 164. Tá? Ele é irrelevante. A verdade é que ele é irrelevante. A gente já funciona como a gente estava descrevendo antes. Só que, com o artigo 164 da Constituição, a gente funciona com mais passos. Viu que talvez até complique mais, né, a explicação. O governo gasta criando reservas, é mais fácil do que tudo isso que eu falei, porque acaba criando três agentes operando aqui numa triangulação, que para pessoas que não estão habituadas a olhar balanço de banco e de governo, pode criar uma confusão, mas eu tenho certeza que nossos ouvintes aí podem voltar a fita, né, e ouvir novamente, para entender que a única coisa que acontece é que nós criamos alguns passos a mais para ter o mesmo resultado, reservas, títulos nos bancos. Então, para voltar à questão que o Davi estava colocando. Então, o que muita gente está discutindo aí, o governo está se financiando com moeda, tributo ou dívida,
Isso é só uma miragem. Não tá, ele está se financiando como sempre se financiou. Da mesma maneira, o resultado vai ser igual. Isso, então, portanto, não existe essa discussão completamente fora de lugar. O governo deve imprimir mais dinheiro. Não, o governo deve gastar mais para aquilo que a gente estava discutindo lá no começo, para manter a renda das pessoas, para enfrentar o desemprego, para enfrentar a epidemia. E isso, gastar mais, vai significar também gastar com estratégia. Porque nós temos, como o Davi explicou, nós temos, neste momento, uma peculiar combinação de fatores aí. Então, não é imprimir mais moeda como se fosse alguma novidade. É fazer o que a gente, operacionalmente, é isso que eu quero dizer, operacionalmente é fazer o que a gente está fazendo, o que a gente sempre fez. Não precisa mudar nada muito sofisticado. Eu até preferia que mudasse, mas não precisa. Fabiano, Ah, posso contar uma historinha no contexto que você estava falando das leis? fala. Eu trabalho muito com elaboração de projetos de lei. E você tem que ter algumas coisinhas nos projetos de lei. Uma delas primeiro você faz um impacto orçamentário e financeiro, isso é uma regra, está lá na LRF, enfim. E depois você indica qual é a fonte que você vai arrumar o dinheiro para cobrir esse impacto. Então você tem que ter as duas coisas. E agora suspenderam essas regras, né? Então os projetos estão vindo sem fonte. Isso causa uma confusão enorme do pessoal do direito. Que eles ficam se perguntando, tá bom, mas como é que esses projetos estão vindo sem fonte tributária? Isso vai dar problema. De onde que está vindo? Será que o Estado está emitindo dinheiro? Por isso, daí que vem a história da emissão. Então eles se perguntam, ora, antigamente eu tinha uma fonte, eu tirava, sei lá, da contribuição social sobre o lucro líquido para ir para a Seguridade Social, eu tirava de não sei aonde para ir não sei aonde, se eu fosse gastar com programa de emprego eu tirava do FAT, e o FAT tem o recurso que vem não sei aonde, então é tudo economia doméstica. Inclusive, um dos princípios deles é o equilíbrio. O equilíbrio fiscal é um princípio por definição, uma coisa louca. E agora eles estão se perguntando o tempo todo como que esse negócio vai funcionar sem fonte. E eles acham que é algo muito estranho. E tem tudo a ver com conhecimento mais básico sobre o que é dinheiro. É uma concepção muito básica sobre o que é dinheiro. Davi, eu quero. Só o que é interessante, né, para o Eduardo aí pensar sobre isso, porque essa visão da moeda como uma entidade estatal, ela tem muito que ver com leis, com o poder do Estado de criar, né, de legislar tributos, etc, etc. É o poder. Tem a ver com o poder. Entre eles, o poder legal do Estado. Então, o que as pessoas deveriam, então, também, essas aí, né, Davi, pensar é o seguinte: todos os anos, tem sido, todos os anos mais recentes, claro, tem sido frustradas as receitas nessas rubricas. Mas os gastos continuam sendo, já foram autorizados, eles continuam sendo efetivados. Mesmo que as rubricas, da onde deveria sair o dinheiro, estejam menores do que eles estavam prevendo. Exemplo, a Previdência. A Previdência continua pagando os aposentados, independentemente da rubrica benefício, né, pago pelos aposentados, está caindo. Aliás, todas as outras fontes também estão caindo. E aí? Continua sendo pago. Hoje, O fato de você ter uma previsão, vai sair daquele fundo específico, mas se aquele fundo específico não tiver o volume de dinheiro que você previu, você vai ter que continuar pagando os benefícios que você autorizou pagar. As pessoas precisam limpar esse problema, que é um não problema da frente, para a gente realmente olhar para os problemas. Você pode dizer assim, eu não quero pagar custo, né, sei lá, auxílio paletó, ótimo, eu não pago. Mas não é porque você tem mais ou tem menos dinheiro.
Ou como o Eduardo falou no início, você não quer pagar pelas eleições, então que não pague. Mas não é porque falta dinheiro de um fundo qualquer que você não vai pagar as eleições. Eu acho que deve pagar as eleições, tá? Estou dando como exemplo isso. Davi, antes da gente passar para a última parte, rapidamente aqui, nós já passamos de 2 horas de gravação, hoje tá bom, o assunto tá muito legal. E a última parte vou dedicar só para a gente fazer rapidamente uma análise da auditoria cidadã da dívida, mas antes da gente chegar nessa parte, quero fazer uma última pergunta sobre esse assunto, que o professor Fabiano comentou a respeito da nossa taxa de juros, que ela está muito baixa e que eventualmente está tendo muita fuga de capital. O professor Paulo Galo, eu tenho visto bastante os vídeos dele, e ele fala muito sobre esse, quando você emite título, você tem uma taxa de juros determinada naquele título. Então ele fala sobre esse prêmio que os agentes privados exigem para carregar os papéis, né, que são, enfim, denominados em reais. Como é que funciona isso? Né? Porque para a pessoa normal, ela pensa, bom, tudo bem, o governo pode emitir moeda, pode, mas ele vai, ao mesmo tempo, emitir um título, esse título vem com juros, e conforme você for emitindo, o tamanho da dívida cresce, e esses juros incidem sobre esse tamanho da dívida, então aumenta os gastos do Estado. Como é que funciona essa questão da exigência de prêmio para carregar os títulos públicos brasileiros? Vamos lá. Eu vou separar o meu argumento em duas partes. São muito rápidas as duas. A primeira parte é a seguinte: o agente vai exigir. Não, o agente não vai exigir nada. Ponto. O agente não pode exigir, como a gente viu, que o Estado dê a taxa de juros que eles querem. Quem determina a taxa de juros, sempre, invariavelmente, independente do ciclo econômico, é o Banco Central fazendo aquelas operações que eu falei aqui. Então, ele vai determinar de forma exógena a taxa de juros. A taxa de juros é ele que determina. Então, não há nenhuma hipótese de alguém, por incerteza, por confiança, exigir taxa de juros maior. Não existe. Eles podem captar politicamente o Copom, botar a gente lá no Copom, comprar os caras do Copom e o Copom botar a taxa de juros a 20% ao ano. Quem Mas foi é o uma cara do, captação política. governo recentemente que acho que trabalha no Banco Central, falou que estava tendo problemas para vender os títulos públicos e teve que desmentir 24 horas depois. Foi o Mansueto, que é o secretário de Política Econômica do Guedes. Ele falou num dia que estava muito difícil já rolar dívida, ninguém estava querendo comprar título mais, mercado primário, que era muito difícil. Aí os caras do mercado mesmo desmentiram ele. Então, se os caras do mercado desmentiram ele, ele teve que voltar para a imprensa e falar que ele não estava falando isso, que ele estava falando que mudou os prazos, aí ele veio com outro papo. Mas, Até enfim, porque então em crise como agora é muito mais seguro você pegar títulos públicos do que investir nas ações na bolsa, por exemplo, né, Davi? sei lá, imagine uma situação dessa, tá todo mundo recompondo a carteira para títulos públicos, enfim, que é onde todo mundo sabe que você tem um refúgio, uma segurança total. Bom, então tem que separar isso. Não existe nenhuma forma, dada incerteza, dada convenção, dada qualquer coisa do tipo, dos agentes de mercado determinarem qualquer tipo de coisa para o Banco Central fazer. Aí agora, a segunda coisa, que é o que o Fabiano falou. Essa determinação que é exógena por parte do Banco Central, ela pode trazer consequências no sentido de reversão de fluxos de capitais ou coisas do tipo. Por quê? O agente, ele pode, no momento de incerteza, preferir correr por dólar por conta de uma previsão que vai haver uma desvalorização cambial muito alta no Brasil ou coisas do tipo, tá? Então ele pode correr para o dólar. Nessa fuga de capitais que pode acontecer, você vai ter pressões no câmbio, e essa pressão no câmbio pode, por exemplo, ter repasses para a inflação, eu não acredito que aconteça nesse momento, e pode ter, como o Fabiano falou, um impacto no nosso estoque de reservas internacionais, porque apesar da gente poder comprar tudo que está à venda na nossa moeda, por questões óbvias, a gente não pode comprar o que não está à venda na nossa moeda, que são as coisas importadas, então a gente precisa ter um estoque de reservas. Dito isso, o argumento da fuga de capitais
ele tem que ser mediado, tá? Por alguns fatores. Primeiro, que uma fuga de capitais massiva, ela implica em perdas para o cara que está fugindo, tá? Primeiro, ele vai ter uma perda patrimonial, porque vamos supor que está todo mundo fugindo ao mesmo tempo, está vendendo o que ele tem na Bolsa de Valores, o que ele tem de ativos no Brasil, em reais, tá? A carteira dele está em reais, o passivo externo está em reais. Então esse cara vai vender as coisas que ele tem em reais. Um monte de gente vendendo uma coisa ao mesmo tempo, o que acontece com o preço dessa coisa? Cai, né? Já está caindo porque está na crise e o preço dessas coisas vão cair. Então ele vai ter uma perda patrimonial se ele correr para se desfazer desse ativo que ele tem. Bom, depois que ele se desfaz desse ativo, para ele fugir, ele vai fugir com reais ou vai fugir com dólar? Ele vai ter que fugir com dólar. Então ele vai ter que converter os reais dessa venda, que ele já perdeu um monte, para dólar. Só que o dólar está numa tendência de desvalorização cambial, não está? Então, o dólar, o real está se desvalorizando frente ao dólar. Então, o que vai acontecer? Ele vai vender os reais dele para comprar dólar no momento que o real está fortemente desvalorizado. Ou seja, ele vai ter agora uma segunda perda, que é uma perda cambial. Ele perde primeiro na venda do patrimônio e depois ele perde vendendo em um dólar que está cada vez mais forte frente ao real. De maneira muito resumida, se a carteira do cara está em reais, em ativos em reais, e ele ataca o real, o prejuízo é dele. Ele está atacando a própria carteira dele. E isso é muito importante porque, por exemplo, todos esses caras tratam da questão centro-periferia e hierarquia de moedas, eles não olham a especificidade do passivo externo de cada país. A composição de um passivo externo totalmente dolarizado, que nem na Argentina ou na Venezuela, é diferente da composição de passivo externo no Brasil hoje, e também é diferente da composição do passivo externo do Brasil na década de 90. Então, tem várias mediações que precisam ser feitas antes da gente tirar conclusões mais fortes sobre esses impactos via câmbio, enfim, hierarquia de moedas do sistema monetário internacional, que são feitas às vezes de forma muito apressadas. Por fim, mas não menos importante, eu acho que é o mais importante de tudo. Tem uma coisa louca que está todo mundo falando ainda, e isso é assustador, que é vender reservas internacionais para fazer gastos em reais, assim. Primeiro que é um não conceito, assim, tá? Você não vai pagar nada com reservas internacionais. O que esses caras, isso não faz sentido. Você vai ter que fazer essa transformação de reservas em dólar para real, e isso vai ter impacto na dívida bruta, que é isso que eles querem, reduzir dívida, mas assim, é reduzir dívida por motivos astrológicos. Como a gente viu aqui e veio conversando esse tempo todo, você não precisa vender reservas internacionais para fazer gastos em reais. Isso é um não conceito econômico, tá? É um não conceito, é um não debate. Você quiser vender reservas é por outros motivos, mas não é para satisfazer uma necessidade de obter reais para realizar gastos. Isso tem que ficar muito claro nas falas, sei lá, do Ciro Gomes, nas falas do Haddad, enfim, isso tem que ficar muito claro. Você não precisa vender reservas para realizar gastos em reais. Você está mudando composição da dívida, afins, mas, de novo, você não está arrumando reais que você emite, por definição. Segundo, o Brasil hoje, ele não está em uma situação de crise, assim, a gente está numa situação muito ruim, mas se a gente não tivesse reservas internacionais, meu amigo, isso daqui tinha virado guerra civil. A gente ia entrar em guerra civil. Se a gente não tivesse nosso estoque de reservas, a gente ia entrar em guerra civil. E se você não tem reservas internacionais, se você não tem um estoque de reservas internacionais, você tem vários problemas muito sérios. O primeiro problema é que você consegue essas reservas como? Ou exportando, e aí você tem um comércio internacional pior, você não ia conseguir, sua tendência de exportação cai, ou via empréstimos externos. Tá. E o caso da Venezuela, ninguém empresta para a Venezuela. O caso do Brasil da década de 90, o caso do Brasil da década de 80, que você tinha uma restrição externa muito forte. Você fica na mão do credor externo.
e das instituições que representam esses credores externos, tipo FMI, Banco Mundial, coisas do tipo. E aí, meu amigo, os caras começam a ditar uma série de políticas perversas. Privatização, mercantilização de tudo, abertura comercial feita a lá cacete, cara, abre tudo, liberalização financeira. Eles impõem a agenda deles. Então, as reservas nos dão uma mega autonomia, inclusive para avançarmos na eliminação de gargalos, que é muito importante para o país periférico. Tá? Quem quer vender reservas e fala que o real é diferente do dólar, que MMT não entende dessas coisas, e eles se preocupam muito com hierarquia de moedas, porra, isso para mim é a maior maluquice que existe. Os caras, as reservas elas devem ser usadas justamente para sofisticar a estrutura produtiva do país e eliminar alguns gargalos setoriais. Por exemplo, você poderia estar usando reservas internacionais agora para estatizar a Embraer, se você quisesse. Aproveitando que o preço da Embraer está lá no chão. A Boeing cancelou a compra da Embraer. Você pode, sei lá, 4,2 bi de reserva. Você estatiza a Embraer. Coisas do tipo. Você pode importar ventiladores. Você pode fazer um monte de coisa com as reservas internacionais. Mas nenhuma delas é queimar reserva para ter reais. Isso é um não conceito. É um não conceito, é uma ideia muito perigosa. É uma ideia que pode nos colocar... Se o Brasil tem alguma coisa de bom hoje, ter um estoque de reservas. Se o Brasil tem alguma coisa de bom, é isso. E é uma herança positiva dos governos do PT que não pode ser mexida. Inclusive o Haddad falou disso e é um absurdo. Professor Fabiano, deixa eu aproveitar a resposta do Davi. Ele falou sobre restrições externas, né? Vamos encaminhando para a última parte aqui da nossa conversa. Me parece que a auditoria cidadã da dívida parte dessas premissas da dívida externa, né? Quando o Brasil tinha esses problemas com dívida da FMI, etc. Então, gostaria de abrir para o professor Fabiano, depois logo o Davi, falarem um pouco sobre esse problema de análise e de entendimento das questões do orçamento público que vem sendo feitas pelo... Não estou dizendo que seja de má fé, mas acontece da auditoria cidadã da dívida. Então, é justamente o que o Davi falou, né, que é o problema central. Enquanto a gente estava discutindo na economia brasileira, uma economia periférica, etc., questões do gasto público doméstico, em moeda doméstica, de fato não há restrição financeira alguma. Diferentemente é quando você tem necessidade de importações, de comprar coisas em moedas estrangeiras, né, ou usando moeda estrangeira. Neste caso, aí nós temos restrições evidentes, né? E exatamente por essa razão é que o Davi está falando corretamente que a gente deve, vamos dizer assim, resguardar nossas reservas, porque elas são reservas justamente para nos ajudar, por exemplo, podem nos ajudar neste momento em que a gente precisa de fazer importações, justamente porque no passado a gente não fez os investimentos para ter certas coisas, né, aparelhos médicos e testes e coisas do gênero. Então, essa visão de que uma dívida externa é igual a uma dívida doméstica é completamente absurda, justamente porque estão denominadas em moedas diferentes. Se eu não posso produzir dólares para pagar a minha dívida em dólar, eu tenho, de fato, uma restrição aí. Mas eu não posso traduzir essa restrição para a vida doméstica quando eu tenho a possibilidade de criar reais para pagar qualquer coisa em reais. São duas coisas absolutamente diferentes. Então, e é justamente o que a MMT diz, né? Então, o que seria um prognóstico para a partir dessa visão? O prognóstico não se endivida em moeda externa. Se divide só em moeda doméstica. Que é, em uma certa maneira, o que o Brasil fez nos últimos, sei lá, 15, 16, 17 anos. Que é o legado do PT nessa área é muito bom. Porque nós não temos, na verdade, agora, nós somos credores em moeda
externo. Então, neste momento, nós não temos nenhum problema no balanço de pagamentos, justamente porque nós não nos endividamos em moeda externa, e isso significa que você ter também uma taxa de câmbio flutuante ou semi-flutuante ajuda nesse controle de problemas, né, de crise no balanço de pagamentos, justamente pelo que o Davi estava explicando. Porque se a taxa de câmbio flutua, isso impõe um custo para os especuladores contra a moeda doméstica. Então, isso é uma segunda linha de proteção. É uma proteção total? Obviamente que não. Se as coisas ficarem muito ruins, o sujeito pode querer perder algum dinheiro e ir para fora de qualquer maneira. Mas já é muito mais proteção do que a gente tinha na década de 80. E aí, isso só mostra mais um problema, vamos dizer assim, conceitual, de quem está aí muito preocupado com o nível da dívida pública, porque mostra que, de fato, não tem nenhum fundamento teórico nessas coisas, porque é absolutamente distinto, e a MMT diz exatamente isso, é absolutamente distinto o emissor da moeda para o usuário da moeda. Domesticamente, o governo é emissor de moeda, no caso do Brasil. Externamente, o governo brasileiro é um usuário de moeda estrangeira. Então, enquanto para a vida doméstica nós não temos que ter nenhuma preocupação com déficit, dívida em si, por outro lado, a gente deve ter todas as preocupações com a dívida externa. Por isso que é importante as reservas, como o Davi falou, é nosso ativo para impedir problemas na área externa. Então, não dá para transferir o raciocínio que a gente faz para um âmbito em que nós estamos endividados numa moeda que não é a nossa, para o âmbito em que nós estamos endividados na nossa própria moeda. Nossa própria moeda não serve aqueles princípios que servem para um endividamento externo, por exemplo, como foi na década de 80. Aquilo foi uma real restrição sobre o país. Né? Mas que não traz nenhum problema do ponto de vista, problema do ponto de vista de solvência do Estado, etc., domesticamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E saber isso é importante. Inclusive para, por exemplo, a gente poder usar mais, vou chamar assim, inteligentemente as nossas reservas internacionais. Ou para a gente poder fazer acordos internacionais mais inteligentes. Desse ponto de vista. Inteligente no sentido de proteção da economia doméstica de efeitos negativos da economia externa. A gente pode pensar várias alternativas de acordos internacionais e de gestão, vamos dizer assim, das nossas reservas internacionais, de maneira que a gente mantenha essa proteção que o Davi estava explicando para o setor externo. Agora, absolutamente, se esse raciocínio é feito para o domínio doméstico, é absolutamente equivocado, porque são coisas totalmente diferentes. Justamente porque são denominados em moedas distintas. Essa é a diferença. Então, entendido aquela nossa primeira discussão até aqui, você percebe que não dá para aplicar o mesmo raciocínio para o setor externo, nem vice-versa. Nem vice-versa. Davi, antes de eu abrir para as considerações finais, vocês querem fazer alguma consideração sobre a Auditoria Cidadã da Dívida? Não, eu acho que a Auditoria Cidadã da Dívida teria muito a ganhar se empenhasse em entender o funcionamento de fato da interação entre Tesouro, Banco Central, bancos, determinação de taxa de juros, moeda endógena, taxa de juros exógena. Esses mecanismos, se eles partissem desses mecanismos, para depois conferir se o que eles estão falando bate com essa descrição, eu acho que eles ganhariam muito.
seria um esforço muito menor do que o de uma auditoria. Eu acho que seria muito mais útil. Porque senão a gente fica disperso no debate, sabe? É uma coisa que eu gosto de perguntar muito, tanto ao pessoal da auditoria quanto aos ortodoxos. As pessoas falam, os ortodoxos mais progressistas e o pessoal da auditoria, olha, tem duas maneiras da gente voltar a gastar. Uma é tributando pesados mais ricos, aí a gente vai nem a gastar muito, porque se a gente tributar muito pesado, a gente consegue 1,5%. A gente já fez várias simulações sobre reforma tributária. Uma reforma tributária muito pesada, que obviamente a gente não tem tanta correlação de força para isso, dá 2%. Então, para a gente aumentar espantosamente 2%, teria que fazer uma mega reforma tributária. E o pessoal da auditoria diz que não tinha dinheiro porque o dinheiro estava indo para a dívida, para pagar a dívida. Bom, a pergunta que fica para eles, para ambos os grupos. Teve auditoria ou reforma tributária agora, nesse momento, para o governo fazer gastos extraordinários, embora, apesar de aquém do necessário, são gastos extraordinários e são os maiores gastos dos últimos 5, 6 anos. Teve auditoria, teve reforma tributária, teve alguma coisa do tipo, ou o governo simplesmente decidiu gastar mais criando dinheiro do nada? Esse é um ponto importante. Por fim, como consideração final agora de fato, é um crime contra a humanidade um país que deixa 28 milhões de pessoas sem emprego. É um crime. É um crime um país que tem metade da população sem acesso a saneamento básico, desculpe a redundância, saneamento básico é algo básico, alegando falta de dinheiro e se baseando em dogmas. Isso é tão perigoso quanto o movimento anti-vacina e muito mais perigoso que a Terra plana. A gente tem que tratar desses assuntos nesses termos. Eu sou muito enfático em dizer isso. E será um crime contra a humanidade se daqui a pouco, em outubro, esses caras começarem a querer voltar com as regras fiscais no meio de uma tragédia humanitária. É uma tragédia. Os limites, a gente tem gente desempregada querendo trabalhar. Tem muito trabalho a ser feito. O Estado simplesmente pode mobilizar essas duas coisas de maneira muito simples. Se não fizer, é por questão de ou uma ignorância monumental ou extrema maldade, ou misto das duas coisas. Bom, então a gente chegou aqui a mais de 2 horas e meia de episódio. Foi com certeza o maior episódio do canal aqui do Além das Urnas até agora. Assunto muito bom, complexo, mas é bom para instigar as pessoas para que estudem isso. E eu queria agradecer imensamente vocês dois, de novo, por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Foi muito produtivo. E eu vou abrir, então, agora para as considerações finais. Primeiro o professor Fabiano e depois, acho que o Davi, não sei se ele quiser fazer uma última consideração final. Muito obrigado em nome de todo o grupo, viu? Então, obrigado, Eduardo, pela oportunidade, né, da gente discutir esse assunto. É claro que é um assunto complexo, difícil, mas por isso eu vou indicar que os interessados aprofundar, a gente tem um blog que chama MMT Brasil, pode jogar lá no Google, que vai aparecer o blog, tem material lá, vídeos, etc. também. Além do livro. Vamos linkar na descrição aqui do episódio. A gente vai linkar o livro de vocês, linkamos blogs, vocês me mandam os links que a gente vai fazendo isso certinho. Joia. Então, tem muito material. Também temos no Facebook um grupo que se discute, uma página do Facebook que discute esses temas. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade, Eduardo. Nós que agradecemos, professor. Davi, muitíssimo obrigado, camarada, pela segunda participação aqui no Além das Urnas. Com certeza, nós vamos se encontrar mais vezes aí, falar mais sobre outros assuntos. E quer fazer alguma consideração final? Só gostaria de agradecer o espaço que vocês concederam aqui para esse debate. Ainda são raros os espaços que a gente tem para falar sobre esses assuntos de forma não caricatural, tá? A MMT ganhou muito espaço no mundo todo no último mês, durante a campanha do Sanders, mas
pouco espaço, especialmente no Brasil, está sendo dado àqueles que, de fato, trabalham com pesquisas em cima da MMT. São críticos escrevendo sobre a MMT, é gente que leu a MMT por artigos terceirizados de segunda mão no Google, enfim. Então, eu acho que você está oferecendo um material de muita qualidade para o seu ouvinte e ajudando a melhorar esse debate a nível nacional, inclusive. Eu acho que esse programa é especialmente importante para todos aqueles que se interessam por políticas públicas, por economia e afins. Muito obrigado aí pelo espaço. Excelente, muito obrigado de novo. Então, você que está nos ouvindo nesse momento e chegou até aqui, acho que ao final da entrevista, parabéns. A gente sabe que não é fácil e é longo, mas é para isso que serve o podcast, para a gente realmente discutir essas coisas e se aprofundar. Então, obrigado a todos. Lembrando, sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Spotify, que é onde está o nosso canal. E quem quiser contribuir com o Além das Urnas, pode ser nosso padrinho no www.padrim.com.br/Além das Urnas. Então é isso, pessoal. Obrigado, Davi. Obrigado, professor. E valeu. Até a próxima.